O Senhor me deu essa palavra agora à tarde. E é uma palavra que fala de prioridades. Quais são as nossas prioridades? Qual é a linha profética que nós temos caminhado? Porque ela define a nossa vida. Aquilo que eu gasto tempo é onde eu vou prosperar. Você prospera, diga para o seu irmão, você prospera naquilo que você gasta tempo. Então, quais têm sido as nossas prioridades? Se a Bíblia diz em Efésios 5,16 que nós temos que aproveitar ao máximo todas as oportunidades. Não é você viver os seus propósitos, os seus planos, os seus sonhos. Mas é você estabelecer e viver os propósitos de quem te designou, que é o Deus, que é o nosso Pai. Então não são as nossas prioridades. É entender aquilo que o apóstolo Paulo disse em Gálatas capítulo 2, versículo 20. Já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. É o apóstolo Paulo dizendo que Jesus é a prioridade dele. A obra de Deus é a sua prioridade. Então é uma palavra profética que vai definir a nossa linha de prioridade nesta terra. Qual é o nosso propósito? Como que a gente deve caminhar? A primeira prioridade que nós temos, a primeira delas, e é a número 1. Mateus capítulo 22, versículo 37. Perguntaram para Jesus: Jesus, qual é o grande mandamento? Qual é o maior mandamento? E Jesus respondeu: amai ao Senhor de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todos os seus pensamentos. O próprio Filho definindo quem é a prioridade. A prioridade é meu Pai. Ele é a prioridade principal, número 1. Nós temos que amá-lo de todo o nosso coração, de toda a nossa alma e de todos os nossos pensamentos. É Jesus dizendo que o Pai é a nossa primazia. Ele ocupa o primeiro lugar na nossa vida. Ele tem que ser mais importante do que qualquer coisa. Ele precisa estar acima de qualquer coisa. Qualquer bem que você tem, até mesmo acima da sua família, do seu chamado, em qualquer área da sua vida. Jesus está dizendo que o Pai precisa ser prioridade. Ele precisa alcançar o primeiro lugar. E é tão poderoso e é tão forte. E como nós temos dificuldade de colocar em prática esta palavra, Mateus 6,33, que ele disse assim, ó, o próprio Deus dizendo: me busque em primeiro lugar. Me busque em primeiro lugar. É Deus dizendo: se você me priorizar, se você me buscar em primeiro lugar, eu vou acrescentar todas as coisas na sua vida. É Deus dizendo o seguinte: você quer algo na sua vida familiar? Você quer algo na sua vida financeira? Você quer algo na sua vida ministerial? Você quer algo na sua vida, na sua saúde? Me coloque em primeiro lugar, que eu vou te dar todas as coisas. É você idealizar algo, buscar algo, e Deus dizendo o seguinte: olha, me coloque em primeiro lugar, que eu vou fazer isso aí acontecer. E nós precisamos praticar esta palavra, entender que Deus é a primazia em tudo na nossa vida. Por isso que ao acordarmos de manhã, a primeira pessoa que você deve falar é com o Pai. É a primeira pessoa que você precisa prestar contas, que você precisa exaltar e glorificar, é o Pai. Então essa é a nossa prioridade principal: buscar a presença
daquele que está acima de todas as coisas. Porque quando nós temos a presença dele, com certeza nós vamos ter sucesso em tudo que a gente for fazer. A gente só precisa da presença dele. A presença da nossa família é importante, a presença dos nossos amigos é importante, mas o Senhor está dizendo: priorize a minha presença e eu vou acrescentar todas as coisas na tua vida. Se você busca a minha presença, eu resolvo o seu problema. Se você busca a minha presença, eu vou pagar a sua conta. Se você busca a minha presença, eu vou te dar a cura, vou te dar a restauração. Eu vou restaurar a sua casa e a sua família. Busque a minha presença. Moisés entendeu isso. Êxodo capítulo 33, versículo 15. Se o Senhor não for conosco, não nos faça subir daqui. É Moisés falando: Deus, em tudo que eu recebi na minha vida, se a tua presença não estiver comigo, se o Senhor não for comigo, a minha vida não tem sentido. Uma coisa muito profunda que o pastor Gisiel, quem esteve aqui na sexta-feira, ele disse algo que foi muito tremendo. O que ele disse, que ele nunca tinha visitado uma casa tão simples, num lugar tão distante, e quando ele chegou naquela casa, ele sentia vontade de chorar. Era uma casa muito simples, mas o mais importante estava ali, que era a presença de Deus. Diga para o seu irmão assim: você pode morar debaixo da ponte, se Deus estiver presente, você será feliz. Mas você também pode morar num palácio, se Deus não estiver presente, você será a pessoa mais infeliz do mundo. Você pode estar num barracão, mas se estiver com Jesus, você será feliz. Você pode morar num palácio, mas se a presença dele não estiver com você, você será totalmente infeliz. Essa é a prioridade número 1. O nosso Pai. Nós temos que amar a Ele acima de todas as coisas. Ele precisa ser a prioridade da nossa vida. A segunda coisa que precisa ser a nossa prioridade, em segundo lugar, é a nossa salvação. A nossa salvação é o nosso passaporte para a eternidade. Por isso que quando Jesus enviou os discípulos para uma missão, para pregar a palavra, lá em Lucas capítulo 10, ali a partir do versículo 17, Jesus envia então os discípulos, e eles foram usados de uma maneira sobrenatural, fazendo a obra do Senhor, libertando pessoas, curando pessoas, sendo usado como um grande instrumento do Senhor, cumprindo o seu chamado, cumprindo a sua missão. Mas o que me chama a atenção é que Jesus fala em Lucas 10, no versículo 20, ele diz assim: não vos alegreis, porque os demônios vos submetem, mas alegrai-vos, porque o vosso nome está escrito nos céus. Jesus estava dizendo: é importante a sua missão, é importante o seu chamado, mas se o teu nome não estiver escrito no livro da vida, não tem sentido nenhum. Agora, ter o nome escrito no livro da vida significa que está tudo bem, que está tudo tranquilo? Não, querido. A partir do momento que o seu nome está escrito no livro da vida, você tem um selo de identificação. O diabo te olha como adversário, e ele vai querer te derrubar todos os dias. Por isso que a Bíblia fala que aquele que está de pé, cuide-se, para que não caia. Não é fácil, existe uma cruz para você carregar. Alcançar o milagre não é difícil, mas o nosso maior desafio é fazer o milagre permanecer. Eu vou repetir: alcançar a salvação não é difícil. No final do culto eu faço o apelo, você vem aqui na frente,
você aceita Jesus como seu Senhor e Salvador, automaticamente o seu nome será escrito no livro da vida. Miqueias 7, 18, 19, os seus pecados serão lançados no mar do esquecimento, a sua dívida é totalmente quitada, mas o negócio é quando você sair daqui. Alcançar a salvação é fácil, o maior desafio é manter a salvação. Esse é o maior. Casar é muito fácil, o maior desafio é manter o seu casamento. Abrir uma empresa também é fácil, mas eu quero ver, né, a sua gestão para manter aquela empresa. Olha o que é que Jesus disse em Marcos capítulo 8, a partir do versículo 34. Marcos 8, versículo 34. E chamando a si a multidão com seus discípulos, disse-lhes: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua... Tem uma cruz, querido. Existe uma cruz. Ele não disse que você vai pegar uma limusine. Não, ele está falando que existe uma cruz. E ela precisa ser carregada. Se alguém, olha lá, se alguém quiser vir após mim, ele está dizendo que tem um preço para pagar. A graça não é tão de graça. A graça tem um preço. E aí diz o texto assim: e toma sua cruz e siga-me. Versículo 35. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que perder a sua vida, por amor de mim e do evangelho, esse a salvará. Meu Deus. Pois que aproveita o homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma. Jesus falou algo, né, em alto som ali, para que a gente possa compreender. Jesus está dizendo o seguinte: faça a sua faculdade, trabalhe, cresça, avance, conquista. Não é nada ruim, né? Inclusive Isaías 1,19, se quiserdes e me ouvirdes, comerei do melhor dessa terra. Come picanha, tem uma boa casa, tem um bom carro, conquiste, avance. Mas ele está dizendo: mas que adianta você ganhar tudo isso e perder o principal, a sua alma, a sua salvação? Continua. Ou o que daria o homem pelo resgate da sua alma? Porquanto qualquer que entre esta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Jesus está dizendo: não pode ser cristão 007. Cristão detetive, ninguém identifica ele. Jesus está dizendo: você provou de algo profundo, você experimentou de algo profundo, e você precisa trazer as pessoas a essa profundidade. Jesus está dizendo: me aceitou? Nada, querido, de entrar debaixo de uma cama. Porque não se coloca, né, uma luz debaixo de uma cama. Se coloca ela em cima, para o quê? Iluminar a todos que estão passando. Jesus está dizendo o seguinte: está na sua empresa, está na sua faculdade, onde você for, as pessoas têm que olhar para você e ver a minha luz em você. Por isso que Mateus 5,16 ele diz: assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem o Pai que está no céu. Agora, é fácil? A salvação é fácil? Inclusive Jesus, num diálogo com um jovem rico, que a gente chama, né, nesse texto, jovem rico, ele chega para Jesus e fala: Jesus, eu quero te seguir. Jesus vira para ele e fala o seguinte: olha, você quer me seguir? Sim, eu quero te seguir.
Eu preciso te seguir. Aí Jesus falou com ele o quê? Vá, vende tudo que você tem, dê aos pobres, e depois você me segue. E o texto vai dizer que aquele jovem se entristeceu e foi embora. E aí o que Jesus fala? É muito difícil um rico entrar no reino do céu. É mais fácil um camelo passar por o quê? Por um buraco da agulha, do que um rico entrar no reino do céu. Jesus não está falando, tem pessoas que são ricas, queridos, são humildes, que vai entrar no céu. Jesus está falando de um coração nas coisas materiais. Jesus está falando o seguinte, que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Jesus está falando que a prioridade daquele jovem é o dinheiro, e não a salvação dele. É isso que Jesus está dizendo. Porque se aquele jovem dissesse para Jesus, olha, Jesus, eu concordo, eu estou de acordo, eu vou vender tudo que eu tenho, vou distribuir aos pobres e vou seguir o Senhor. Aquilo ali foi um teste. Jesus simplesmente iria falar com ele assim, vem cá meu querido, você vai ficar com o que você tem, com seus bens, com a sua riqueza, vai desfrutar de tudo isso e você vai me seguir, porque eu percebi que você não tem o coração no dinheiro, você foi aprovado. Só que aquele jovem falou para Jesus algo muito interessante. Jesus, tudo isso aí que você falou, eu sigo de forma categórica. Tudo que o Senhor falou aí, ó, que manda os mandamentos, tudo, foi onde Jesus pegou ele e falou, então vai, vende tudo que você tem e dê aos pobres. Jesus percebeu que o coração dele estava no dinheiro. Agora, lá na frente, perguntaram para Jesus, quando Jesus fala que é difícil a salvação, e aí, Mateus, eu acho que é capítulo 19, versículo 26, Jesus fala assim, ó, a salvação aos homens é impossível, mas a Deus tudo é possível. Acho que é isso mesmo, né? E Jesus olhando para eles diz, aos homens é isso o quê? Impossível, mas a Deus tudo é possível. E quanta gente fala de salvação, querido? Nós estamos falando que você não pode cumprir apenas uma parte. Você precisa cumprir o todo. Vocês entendem isso? Porque a Bíblia fala sobre isso. E essa palavra me chama muita atenção, Tiago 2,10. Se você cumprir toda a lei, Tiago 2,10, se você cumprir toda a lei e se esbarrar em um só ponto, se tornou culpado de toda a lei. Bispo, eu faço isso, só tem esse probleminha, Você acha que Deus vai me condenar só porque eu tenho esse pecadinho? Deus não vai me condenar. Deus está dizendo, se você cumprir toda a lei, mas se esbarrar em um só ponto, você se torna culpado de todos. Por isso que no livro de Apocalipse a Bíblia fala, você que está se sujando, se suja ainda mais. Mas você que é santo, se santifique ainda mais. É Jesus dizendo o seguinte, não existe meio termo. Ou você está de um lado, ou você está do outro lado, não tem jeito. É aquela história que a gente está cansado de ouvir, né? O cara está em cima do muro, os anjos pedindo para ele vir para o lado deles, para o lado do bem, e do outro lado os demônios quietinhos, sem falar nada. E aquilo incomodou o cara, dizendo, olha, os anjos não param de me incomodar aqui, para que eu venha do lado deles, e vocês nada, não está nem aí, vocês nem olham para mim. O que acontece? Ele falou, não, porque o muro que você está, ele é nosso. Você já está do nosso lado.
Você já está do nosso lado. Então, como assim? Você já pertence a nós. Querido, deixa eu te falar algo. Cuidado para você não estar preparando algo que Deus não goste. Cuidado por você estar fazendo algo que você pensa que você tem a salvação e no final você não tem a salvação. Que é o nosso maior tesouro. Tem uma turma que encontrou com Jesus lá em Mateus capítulo 7, versículo 21. Tem uma turma ali que achava que tinha salvação. E aí o que Jesus disse? Nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. E ali eles começaram a dizer para Jesus, o senhor está enganado, Jesus. Nós expulsamos demônio no seu nome, nós curamos no seu nome, nós fizemos a obra no seu nome. Inclusive nós cuidamos de igreja, nós somos pastores, nós somos líderes. Não, peraí, o senhor está enganado. E no versículo 23, o que Jesus vai dizer? Não vos conheço. Sabe o que significa essa palavra no hebraico? Não vos conheço. Não tenho intimidade com vocês. Não tenho relacionamento com vocês. Aquela história que eu já contei aqui também. Que chegou um camarada, né, diante de Deus e fala com Deus, Deus, olha, lá no julgamento final, né, eu fiz um bolo de chocolate para o senhor, e pensa no bolo de chocolate, pastor Max, foi o melhor bolo de chocolate da terra, Deus, e eu trouxe esse bolo, e a minha vida foi esse bolo, a minha prioridade foi esse bolo, eu gastei todo o meu tempo nesse bolo. Então eu fiz o melhor bolo para o senhor. Aí Deus falou com ele assim, eu preciso te falar uma coisa. Eu tenho alergia de bolo de chocolate. Eu não gosto de bolo de chocolate. Ah, mas como assim? Não, você fez a coisa errada, cara. Mas por que eu fiz errado? Porque você não tem intimidade comigo. Porque quem intimidade sabe o que o outro gosta. Quem tem intimidade sabe as suas preferências. A mulher, para agradar o marido, ela vai fazer aquilo que ele gosta. E vice-versa. Porque conhece o que ele gosta. Então ele fez o bolo de chocolate para Deus, porque ele não tinha intimidade com Deus. Fala com seu irmão, você não está construindo bolo de chocolate não, né? Fala com ele aí. Fala com ele assim, ó, Deus não gosta de bolo de chocolate. Não, mas fala sério, isso aí é sério. Fala, você não está construindo bolo de chocolate não, hein? Deus não gosta de bolo de chocolate. Então nós falamos da primeira prioridade da nossa vida. A nossa linha profética que nós precisamos caminhar. Deus em primeiro lugar. Segunda coisa, a nossa salvação é o nosso maior tesouro. Que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Agora a nossa terceira prioridade, diga para o seu irmão, sua família. A sua família, depois de Deus, depois da salvação, a sua família é a sua maior prioridade. E a sua família, o seu ambiente familiar, está conectado ao seu chamado, ao seu ministério. Você quer que eu te provo isso? 1 Timóteo capítulo 5, versículo 8. É forte, hein? É forte, olha lá. 1 Timóteo 5, 8. Mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé, e é pior do que o... É aquela história do menino que falou, pai, eu amo tanto quando o senhor está na igreja, porque na igreja o senhor é uma bênção, mas quando o senhor chega em casa, o senhor muda totalmente, mas ele na igreja o senhor é uma bênção, o senhor cumprimenta, o senhor abraça todo mundo, o senhor beija todo mundo, mas quando o senhor chega aqui em casa,
pai, vamos morar na igreja. Olha o que é que diz o texto. Mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Então a nossa família é a nossa terceira maior prioridade. Deus, salvação, família. É a frase do pastor Josué que eu sempre uso. Nenhum sucesso justifica o fracasso da sua família. Agora, eu como pastor, eu como líder. Interessante que eu estava lendo essa palavra vai falar do bispo. Vai falar do bispo. É Deus me puxando a orelha também. Olha o que é que diz o texto. 1 Timóteo, capítulo 3, a partir do versículo 1. Esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. É necessário, pois, que o bispo seja o quê? Irrepreensível, marido de uma mulher, glória a Deus, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não espancador, glória a Deus, né, amor? Não cobiçoso de torpe ganância, mas o quê? Moderado, não contencioso, não avarento, que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição com toda a... É Deus falando comigo o seguinte. Vamos lá. Que governa. Porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, como terá cuidado da igreja de Deus? É Deus falando o seguinte. Se você não cuidar da sua principal ovelha, quem é você para governar minha casa? A minha esposa é a ovelha mais importante do meu chamado. E Deus está dizendo, se eu não cuidar dela, se eu não zelar por ela, você não tem respaldo para cuidar da minha igreja. É Deus falando para a liderança. Não adianta você governar bem aqui, mas lá na sua casa você deixa a desejar. Não tem sentido. Primeiro vai lá, governe bem a sua casa, para depois você governar a minha. Lembra o que Deus falou para Ezequias? Isaías 38. Deus falou na questão da morte através de Isaías. E aí o que Deus falou com ele? Põe a tua casa em ordem. É Deus falando, chegou o seu dia, querido. Vou te dar um tempinho. Vai lá e coloca a sua casa em ordem. Naqueles dias Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. E veio a ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse, assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então o Senhor está falando comigo e com você nesta noite. Ele é a prioridade número 1 da sua vida. A segunda coisa, o seu passaporte para a eternidade é inegociável. O seu maior bem. E aqui, o texto agora está dizendo que a nossa família é a nossa maior prioridade. É o que disse Josué 24:15, e eu profetizo sobre a tua vida. Josué disse, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. É Josué dizendo o seguinte, eu tenho a direção da minha casa, eu e a minha família serviremos ao Senhor. Sabe o que é que eu aprendo com essa palavra?
que a Bíblia fala que nós temos que governar nossa própria casa? Diga para o seu irmão assim, ó, a sua família, diga para ele com autoridade, a sua família é o termômetro que mede o seu chamado. Deus me deu essa frase. A sua família é o termômetro que mede o seu chamado. Você não está cuidando apenas de uma família, você está cuidando de uma geração. Quando eu falo de se posicionar, querido, não está relacionado somente ao pai ou à mãe. Não, é toda a família, é o pai, mãe e filhos. Se o teu pai, se a tua mãe, se o teu irmão ainda não está na presença do Senhor, você tem por obrigação de dar um bom testemunho na sua casa para trazer essas pessoas para o Senhor. Você é uma referência, você é um testemunho. Então você não pode deixar jamais que o diabo venha brincar com a tua casa, que o diabo venha brincar com a tua família. Porque da mesma forma que Josué diz, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, se você se posicionar e falar assim, Senhor, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, e eu não aceito o diabo tocar na minha família, eu não aceito o diabo com gracinha na minha casa, porque a minha família é do Senhor. Mulher, se o seu marido não se levanta, você precisa se levantar dentro da sua casa. A mulher sábia edifica a tua casa. E a única coisa para que você possa, querido, manter uma família sadia, você precisa ir para os pés do Senhor Jesus. É uma vida de oração. É ir para o quarto mesmo, onde a Bíblia diz, Mateus 6,6, vai para o quarto. É ali que você vai vencer a guerra. É ali que você vai restabelecer a ordem na tua casa e na tua família.